Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar trazendo 12 curiosidades sobre leões. Espero que vocês gostem. Doze curiosidades sobre leões. Na Grécia e Roma antigas, os leões já ocupavam um lugar importante na concepção social. Os leões foram considerados como representações de elegância e majestade, além de serem o animal por excelência no topo da cadeia alimentar e, portanto, emanando uma aura de poder e liderança. De maneira semelhante na psicologia atual, o leão representa a força para superar dificuldades e a coragem para seguir em frente. Desde um símbolo de poder, até um adjetivo para descrever a atitude de uma pessoa, o leão é na verdade um mamífero carnívoro que pertence à família felina, Felidae, e é uma das 5 espécies dentro do gênero Panthera. Esses felinos têm a capacidade de causar diferentes sensações em humanos. Alguns os veem com ternura por causa de sua semelhança com os gatos, e outros os temem por causa de seu tamanho e ferocidade. Portanto, se você quer descobrir algumas das curiosidades sobre os leões, continue vendo este vídeo do Curiosidades Nerd. Curiosidade número 1. Dimorfismo sexual. Iniciamos este artigo com uma importante curiosidade sobre o leão, o dimorfismo sexual, que é o conjunto de variações e mudanças físicas, seja na pelagem, cor ou forma, entre machos e fêmeas da mesma espécie. Os leões são os únicos felinos com dimorfismo sexual quando chegam à idade adulta. Isto pode ser visto na juba. As fêmeas não têm juba e os machos podem ter uma juba variando de loira a negra. Também tende a escurecer à medida que o leão envelhece. Curiosidade número 2. Existem diferentes tipos de leões. Você sabe quantos leões existem no mundo? Hoje em dia, infelizmente, existe apenas um tipo de leão, Panthera leo, no entanto, dele derivam 7 subespécies. Antes existiam muitas outras que já foram extintas há milhares de anos ou até mais recentemente. Além disso, outra curiosidade sobre o leão é que existem leões marinhos. Claro que são bem diferentes dos leões que vivem em terra. Neste artigo te contamos tudo sobre os diferentes tipos de leões. Curiosidade número 3. Se destacam por sua grandeza física. Os leões ocupam o segundo lugar entre os maiores felinos, ficando atrás apenas dos tigres. Embora existam diferentes tipos de leões, como os leões asiáticos e africanos, a maioria deles tem geralmente entre 1,72 metros e 10 de comprimento. Em termos de peso, um leão pode pesar entre 150 e 200 kg. Neste outro artigo falamos sobre as diferenças entre o leão e o tigre. Curiosidade número 4. Sua grandiosa sonoridade os distingue. Outra curiosidade sobre o leão que temos que comentar é seu rugido. Embora esses felinos também possam miar e ronronar como gatos, a fama de grandeza desses felinos vem de seu rugido e de seu pelo, como já mencionamos. O rugido de um leão pode ser ouvido a 8 km de distância e atinge até 114 decibéis. Na verdade, é o rugido mais forte dentre os felinos e é usado para marcar território, para se comunicar entre si e afugentar possíveis inimigos na área. Curiosidade número 5. Vivem em mini-sociedades. Um outro hábito dos leões é viver em grupos. Na verdade, eles são os únicos felinos que normalmente não vivem uma vida solitária e fazem tudo em equipe. Também sabemos que eles vivem em alcateias, mas será que sabemos como são formadas? Como um fato curioso sobre as leoas, vemos que elas começam a se reproduzir quando têm 4 anos de idade. Desta forma, as alcateias são formadas por um leão dominante, 6 fêmeas que já estão acasaladas e seus filhotes, aos quais também podem ser adicionados 2 ou 3 machos para atuar como inquilinos. Muitas vezes, estes inquilinos matam as crias das fêmeas a fim de assegurar sua própria descendência e posição na alcateia. Esta é uma curiosidade sobre os leões que muitos desconhecem. Curiosidade número 6. Existem leões que não fazem parte de uma alcateia. Para toda regra, existe uma exceção.
Em alguns casos muito raros, alguns leões não fazem parte de alcateias, mas se movem como nômades independentemente ou, no máximo, em pares. Isso geralmente acontece quando eles não encontram uma nova alcateia para se juntar uma vez que tenham alcançado a idade adulta, de modo que se tornam uma espécie de leão sem teto. Curiosidade número 7. Vivem em matriarcados. Embora o conheçamos como o Rei Leão, para surpresa de muitos, a coesão social da alcateia se deve graças às leoas. São unidades sociais baseadas no matriarcado onde as fêmeas são responsáveis pela caça e alimentação do grupo carnívoro. Eles adotam uma atitude defensiva em relação ao território que ocupam para evitar que outras fêmeas invadam seu espaço. Curiosidade número 8. Excluem machos da alcateia. Outra curiosidade sobre o leão é que, quando esses felinos chegam à idade adulta, os machos da alcateia são expulsos pelas fêmeas e têm de encontrar um novo bando para ficar. É por isso que alguns deles se encontram perdidos e sem alcateia após terem sido expulsos. No entanto, as leoas, e até mesmo seus filhotes, permanecem juntos para o resto de suas vidas. Curiosidade número 9. Quantas horas um leão dorme por dia? Os hábitos dos leões incluem dormir entre 16 e 20 horas por dia. As fêmeas passam o resto do tempo caçando, embora às vezes elas adaptem seu horário de sono ao de suas presas. Enquanto isso, os leões passam o resto do dia descobrindo novos territórios. Uma outra curiosidade é que os leões são capazes de comer presas até o dobro de seu tamanho. Curiosidade número 10. São os reis da savana. Outro mito sobre os leões é que eles são os reis da selva, quando na verdade eles são os reis da savana. Os leões vivem em planícies, prados e savanas e, embora antes habitassem grande parte da África, Europa, Oriente Médio e até mesmo América do Norte, eles agora vivem em áreas muito específicas do noroeste da Índia e do sudeste e centro da África. Curiosidade número 11. Existem leões brancos. O leão do Transvaal, Panthera leo krugeri, se destaca pela coloração incomum de sua pelagem, cor esta provocada por sua genética. Estes grandes felinos carregam uma mutação rara no gene, o que determina a cor de seu pelo, conhecida como leucismo. Curiosidade número 12. Os leões podem ser extintos até 2050. Uma triste curiosidade sobre o leão é que hoje em dia existem apenas cerca de 20.000 a 30.000 leões vivendo em toda a África, um número que diminuiu pela metade em 30 anos. Devido à perda de seu habitat natural e ao desaparecimento de suas presas, existe uma probabilidade de 67% que, dentro de 25 anos, as populações destes felinos sejam novamente reduzidas pela metade no centro e oeste do continente africano. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha e ative o sininho de notificações. E eu peço também que vocês comentem para a gente ficar sabendo como que está indo o nosso vídeo, tá?